Terceira parte. Capítulo 12. O padrão do discípulo. Excelência. Os ensinamentos de Cristo têm sido interpretados de modos variados, da ética idealista às ordens legalistas. Mas não importa como os outros entendam o ensino dele, ao estudar a vida de Nosso Senhor, vemos claramente que ele esperava que seus discípulos praticassem aquilo que lhes ensinou. Jesus exigiu excelência em tudo que seus discípulos faziam. Sua ênfase principal no Sermão do Monte, como em todas as suas instruções, estava sobre a justiça ou retidão, essa característica interior que fornece a base para toda a conduta exterior. Ele ensinou a seus discípulos, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5:48. Na parábola do semeador, Jesus revelou seu desígnio de que o fruto chegasse à perfeição. Lucas 8, de 4 a 15. A avaliação que a multidão fez de sua vida e ministério confirmou a própria dedicação de Cristo à excelência. Ele faz tudo muito bem. Marcos 7, 37. Deus é excelente, e tudo o que ele faz é esplêndido. Salmo 119, 68. Seu discípulo precisa entender que, como filho de Deus, tem de refletir em todo o seu ser a excelência do Pai. Deus exige que sejamos aperfeiçoados em todo bem. Hebreus 13, 21. Uma pessoa pode ficar desanimada se acreditar que esse nível de desempenho que se espera está muito acima de suas capacidades. Contudo, os dons divinos de graça e poder acompanham as exigências de Deus, porque Cristo está em você. A santidade é atingível. Certa manhã de inverno, levei uma xícara de café quente comigo enquanto eu dirigia meu carro até o escritório. Tinha conseguido manobrar até a estrada de rodagem sem derramar uma gota. De repente, o motorista à minha frente freou. Eu desviei para evitar um acidente. O café escaldou minha mão e redecorou o interior do carro. Por que o café derramou? Por que o homem à minha frente freou de repente? Não. O café derramou da xícara porque estava nela. Aquilo que estivesse na xícara teria de cair quando sacudido. O mesmo acontece com o nosso comportamento. Quando somos sacudidos, a verdadeira pessoa surge. Se outro motorista toma seu lugar no estacionamento e sua reação é xingar, você racionaliza. Se aquele motorista não tivesse tomado meu lugar, eu não xingaria? O discípulo sabe que se a hostilidade e a linguagem profana não estivessem lá dentro, não sairiam. Se uma moça vestida de modo provocante passa na sua frente e você tem desejos lascivos, você diria: se ela não estivesse ali, eu não teria cobiçado? Um discípulo sabe que se não houvesse a lascívia lá dentro, ele não a teria cobiçado. Se Cristo estiver com você quando for sacudido, a justiça sobressairá. Romanos 11, 8-10. Discipulado ou reproduzir no outro sua experiência do envolvimento com Cristo em sua vida. Para eu transmitir fielmente um caráter espiritual a outras pessoas, seu discípulo terá de entender e almejar o padrão de excelência de Deus. Paulo demarcou para Timóteo as 5 áreas que revelam se o discípulo está refletindo acertadamente seu Deus e Pai. Ele escreveu: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Palavra. A maneira de seu discípulo falar é um instrumento preciso para medir sua saúde espiritual, porque reflete seu caráter. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engane-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago 1:26. Certa manhã eu estava conversando com o pastor na intimidade do seu escritório. Para minha surpresa, ele contou uma piada suja, cheia de linguagem impura. Sem refletir por um instante sequer, minha admiração por esse homem afundou por completo. Instintivamente eu sabia que suas palavras refletiam seu coração, e que esse homem estava lutando contra a impureza e a imaturidade. Lucas 6:45 nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Um coração puro produz pensamentos corretos, que nos capacitam a falar de modo que agrada a Deus. Deus espera que seu discípulo controle a língua. Se alguém não tropeça no falar,
Tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3:2. Tiago usa a ilustração de andar a cavalo para mostrar que ao falharmos em uma parte pequena, aparentemente significante, perdemos o controle do todo. O cavaleiro bem treinado sabe exatamente como e quando frear, aplicando a pressão certa ao freio. Mas um cavaleiro que solta as rédeas fica totalmente sem controle. O cristão que não controla a língua corre sério risco. A língua contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3:6. Uma língua sem controle expressa o orgulho pela vanglória, instiga ao mal moral por meio das histórias picantes, humor negativo ou insinuações racistas. Hipocritamente, ela bendiz a Deus enquanto amaldiçoa o homem, criação divina. O Salmo 34:13 nos aconselha: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. No entanto, Tiago 3:8 alerta que nenhum homem consegue controlar sua língua. Contudo, o Espírito Santo pode domar a língua do seu discípulo, para que toda palavra que ele diga glorifique a Deus e edifique os outros. Romanos 14:19 nos encoraja a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Nem sempre a sinceridade é edificante. A verdade pode ser terrivelmente destrutiva. Seu discípulo terá de depender totalmente da direção do Espírito para edificar os outros, sem comprometer a verdade. Ele precisará corrigir outros, sem diminuir a disposição deles de aprender. Ele será chamado a estimular um padrão de excelência, sem frustrar a motivação de se esforçar. Espera-se dele que carregue os fardos de outros, em simpatia, sem fomentar a autopiedade. A efetividade de seu investimento nos outros será fortemente determinada por sua capacidade de dizer a verdade e amor. O amor edifica. 1 Coríntios 8:1. Você e seu discípulo devem orar, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmo 19:14. Conduta. O comportamento de seu discípulo deve produzir respeito ao Cristo que habita nele. Ele deve se abster dos desejos. 1 Pedro 2:11-12. Seu amor interessado nas pessoas e sua sensibilidade pelos outros atrairão pessoas a Cristo. 1 Coríntios 9:19-23. Isso só pode acontecer à medida que ele se revestir do seu novo ser, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4:24. Para desenvolver a excelência no seu discípulo, você precisa ajudá-lo a viver segundo as prioridades. Ele terá de dizer não a certas coisas aparentemente boas, que não se encaixam no seu propósito e objetivo, que não o ajudam a atingir seu alvo de fazer discípulos. Satanás usa com frequência uma abundância de oportunidades para desviar-nos, sabendo que seu discípulo tenta fazer coisas demais. A mediocridade caracterizará todas elas. Manter os olhos no alvo permitirá que ele se concentre e desempenhar tudo bem. Depois de seu relacionamento com Deus, vem a obrigação para com a família. Um querido amigo meu era constantemente envergonhado pela filha adolescente. Ela insistia em fazer exatamente o oposto de tudo o que ele ensinava. Um dia ele me confessou que o comportamento da filha era resultado direto de sua negligência. Enquanto ele atendia as necessidades urgentes de vizinhos e amigos, que era o seu ministério, negligenciava a primeira e mais importante responsabilidade. Paulo insiste que o discípulo deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 3:4-5. A excelência de seu discípulo na conduta tem de começar em casa. Seu discípulo terá também de servir à igreja com excelência. Por exemplo, não basta que o discípulo dirija um estudo bíblico. Ele tem de estar bem preparado para tanto e fazê-lo em altíssimo padrão. Quando nossa equipe masculina levou suas equipes de adolescentes para um retiro de Páscoa, passou mais de 1 hora construindo uma cruz em tamanho padrão, de madeira rude, para demonstrar a agonia da crucificação.
Aqueles homens poderiam ter pintado um quadro com palavras, em vez de transportar aquela cruz desajeitada até o acampamento. Mas sabiam que o Evangelho merece uma apresentação excelente, e a resposta positiva dos adolescentes comprovou a bênção de Deus sobre seus esforços. Paulo instruiu a Tito que se empenhasse pela qualidade de conduta que Deus exige. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Finalmente, a conduta de seu discípulo aqui no mundo deve refletir corretamente o seu Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Se o comportamento de seu discípulo for modelado no de Cristo, ele é sal. Mateus 5,13. E o cristão salgado faz que os homens tenham sede de Deus. Contudo, se o sal for insípido, não serve para nada. Conheço um contador judeu que é bem cético quanto aos cristãos. Um dia ele me contou a razão do seu preconceito. Estava enraizado nos negócios de um cristão que, contra a ética, ludibriava o governo. Parece que o líder de uma igreja local procurou a ajuda desse meu amigo judeu para defraudar o serviço de arrecadação de imposto de renda. Embora esse incidente tivesse ocorrido 10 anos antes, o contador jamais esquecera. Seu discípulo precisa ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. 1 Timóteo 3,7. Amor. O amor é o resumo total da lei de Cristo. Marcos 12, de 30 a 31. O perfeito amor de Cristo a Deus transbordava em amor incondicional aos homens. O texto de Mateus 8, de 2 a 4, relata a história de um leproso que procurou Jesus para ser curado. O Senhor teve profunda compaixão desse homem, e quem tinha sido negado toque humano ou amor físico durante a maior parte de sua vida. Jesus sabia que a família e os vizinhos desse homem o abandonaram, temendo também ficar doentes. Jesus poderia ter curado esse leproso ficando a uns 50 metros de distância, e simplesmente proferindo a palavra. Mas o leproso precisava muito mais do que a restauração física. Ele precisava da cura emocional. Movido por compaixão, Jesus tocou o leproso. Imagine a forte emoção que deve ter passado pelo seu corpo. Ele foi tocado, foi amado. Ao ser tocado pelo Filho de Deus, a encarnação do perfeito amor, seu discípulo está capacitado e é compelido a estender as mãos ao mundo necessitado. Seu profundo afeto e compaixão pelos outros devem fazê-lo ansioso por falar-lhes de Cristo. Romanos 11:14. Trabalhando nos guetos, temos oportunidades ilimitadas de compartilhar nosso amor. Alguns de nossa equipe seguram no nosso colo crianças infestadas de piolhos. Ninguém mais as amaria nem cuidaria delas. Eles as lavam e às vezes pegam piolhos. Alguns têm limpado alcoólatras cobertos do próprio vômito. Outros têm dado banho em crianças cuja criação nunca incluiu higiene pessoal ou ensino quanto ao uso do vaso sanitário. Amamos os esquecidos e negligenciados para dar glória a Deus. Em Lucas 9:48 está escrito: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. O cuidado que você tem pelos outros é a medida da sua grandeza. Ser discípulo tem de ser uma pessoa de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé é baseada em fatos. É agir sobre algo que sabemos ser verdade. É diferente de esperança, que é aguardar que algo aconteça. A fé crê que Deus fará ou já fez alguma coisa, e não que Ele apenas possa fazê-la. Fé é tomar Deus em sua palavra. Cristo comissionou seus discípulos a pregar o Evangelho e a fazer discípulos de todas as nações. Marcos 16:15, Mateus 28:19. Eles poderiam ter gastado o resto da vida debatendo a improbabilidade de realizar a tarefa. Como atingiriam o mundo todo? Não tinham aviões nem ferrovias, tampouco carros. Como atingir as massas sem televisão, rádio, plano de salvação impresso? Eles não tinham nem o Novo Testamento. Cristo, porém, prometeu-lhes autoridade, o poder do Espírito Santo e sua presença contínua.
Os discípulos criam nele e agiram por fé na sua palavra. O resultado está na história. Sua fé foi proclamada pelo mundo todo, Romanos 1:8, e o Evangelho foi constantemente produzindo fruto e crescendo. Norm Boswell demonstrou fé quando se mudou com sua mulher e filhos, 4 pequenos, para o gueto de Newark, a fim de fazer discípulos. Eles saíram do Kansas antes mesmo que tivessem arrumado uma casa para eles morarem. Norm não tinha curso superior, nem experiência de trabalho no gueto. As pessoas julgavam que ele estivesse agindo contra a razão. Mas Norm sabia uma coisa: Deus o chamara para pregar o Evangelho aos pobres, e o Senhor promete abençoar seus filhos fiéis, muito além de todas as expectativas. Hoje, centenas de novos cristãos em Newark estudam regularmente a Bíblia. Discípulos são formados, e a glória é dada a Deus por causa da fé de um discípulo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, Romanos 10:17. Ao estudar e aplicar a palavra de Deus, aprendemos que ela funciona. Aqui está a parte mais importante da armadura do seu discípulo. Efésios 6:16. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Sem fé, seu discípulo terá dificuldade em crer em Cristo, e usará para fazer discípulos. Sem fé, o caminho de Deus parece loucura. 1 Coríntios 2:14. Mas com fé, tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21:22. A fé é imprescindível para uma vida de excelência, porque só ela capacita o discípulo a andar em confiança e maturidade. A fé permanece em oposição completa a uma vida controlada por emoções. A fé olha além das circunstâncias para um Deus que não muda. Pureza. A utilidade de seu discípulo para Deus depende totalmente do compromisso dele com a pureza. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2:21. Como Deus é puro, ele insiste que seus filhos sejam puros. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. Santidade é sinônimo de pureza. Pureza é a separação da poluição e do pecado deste mundo pelo poder purificador do sangue de Cristo. Deus odeia o pecado e não pode se relacionar com seres impuros sem comprometer seu caráter. Tudo que Deus faz está em perfeita harmonia com sua santidade. Salmo 145:17. A primeira epístola aos Coríntios 6:18 explica por que a pureza é tão importante. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O pecado sexual afeta tudo a respeito do seu discípulo. Afeta o modo de encarar a si mesmo, resultando em inseguranças e imaturidade. Afeta negativamente suas relações com a família e com outros cristãos, fazendo desconfiar e criticar. Paralisa o seu ministério, diminuindo a confiança em Cristo, apagando a motivação por fazer a vontade de Deus e roubando-lhe o poder de Deus. Não conheço outro pecado que o diabo tenha usado com maior sucesso para destruir ministérios. Como a eficácia do discípulo e sua liberdade no espírito para ser fortalecido são diretamente afetadas pela santidade, é necessário certificar-se de que ele é puro. Infelizmente, muitos de nós somos tão santos que nem queremos saber se nossos discípulos estão batalhando em sua vida espiritual contra a impureza. Mas deixe-me ser franco. Se você não tiver amor suficiente por seu discípulo para perguntar-lhe se ele está lutando contra a lascívia, você tem um relacionamento muito superficial. É doloroso reconhecer a impureza. É humilhante confessar a necessidade de receber apoio contínuo por causa de uma batalha que se trava constantemente. Nada exige maior desnudamento de alma. É improvável que o discípulo admita tal problema, a não ser que ele tenha certeza de que você será compassivo e compreensivo e continuará a aceitá-lo.
É muito fácil responder à impureza com horror, vergonha e condenação. Tal atitude, no entanto, poderia ferir fatalmente seu relacionamento. Você tem a atender ao grito de socorro do seu discípulo, gastando toda a força necessária para orar, encorajar e prover-lhe suporte. A Bíblia fala de 3 elementos que criam no discípulo a vontade de ser puro e que dão a ele condições de andar em pureza. Primeiro, ele precisa conformar sua mente à mente de Deus. Em Filipenses 2:5 lemos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo nos ensina. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. A mente de seu discípulo é de suma importância na luta dele pela pureza, pois seus pensamentos determinam, em grande parte, seu comportamento. Quando instalamos nosso computador, fiquei familiarizado com a sigla GIGO, que significa entra lixo, sai lixo. Em inglês, Garbage In, Garbage Out. Aquilo que colocamos no computador determina o que o computador imprimirá e dará como resultado. O computador só é capaz de usar aquilo que foi colocado nele. De modo semelhante, funciona a nossa mente. Se a saturamos com lixo, nossas ações refletirão isso mesmo. Mas se a enchermos da palavra de Deus, pensamentos limpos dirigirão nossa boca, nossas mãos e nossos pés em palavras e atos de pureza. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Provérbio 30:5. Em segundo lugar, ele tem de fazer parte de um corpo cristão sadio e que funciona. Isso é importante, pois nenhum discípulo pode manter a pureza sozinho. Ele precisa do exemplo de cristãos maduros no corpo e na proteção do cuidado e do suporte que somente o corpo de Cristo pode providenciar. Terceiro, ele precisa confessar voluntariamente sua impureza e aceitar o perdão de Deus. Deus promete que se confessarmos nossos pecados concordando com Ele, que desobedecemos, Ele nos perdoará e purificará, baseado na sua fidelidade e justiça. 1 João 1:9. A pureza é impossível sem receber a purificação e o perdão de Deus mediante a confissão. Entretanto, 1 João 1:9 não dá licença para continuarmos no pecado. Ao contrário, Provérbios 28:13 explica que aquele que confessa seus pecados e os deixa alcançará misericórdia. A confissão do discípulo deve ser estimulada por uma atitude sincera de arrependimento. Isso se evidenciará por sua consagração em fazer tudo o que lhe estiver ao alcance para evitar a impureza. Certa noite fria, um árabe amarrou o camelo ao lado de sua tenda. Perto da meia-noite, o ancião sentiu a tenda mover-se e acordou com o focinho do animal dentro da tenda. O árabe pegou uma vara, bateu firme no focinho do animal e o camelo saiu. Um pouco mais tarde, o camelo enfiou novamente o focinho na tenda e disse ao árabe: está tão frio aqui e você tem essa tenda grande e quente. Não faz mal se eu deixar apenas o focinho aqui dentro, faz? Depois de pensar por um momento, o árabe concordou. Cerca de 1 hora depois, o árabe acordou e encontrou a cabeça inteira do camelo dentro da tenda. Rapidamente o animal explicou: tomei um pouquinho mais de espaço e agora minha cabeça está tão confortável. Não faz mal, não é? Mais uma vez o árabe concordou. Depois mais 3 vezes o árabe acordou, e a cada vez um pouco mais do corpo do camelo estava dentro da tenda. Em todas as vezes o homem cedeu aos pedidos convincentes do animal. Finalmente o árabe acordou, do lado de fora da tenda, e o camelo dormindo comodadamente dentro dela, recusando-se a sair. É óbvia a moral da história. Ao primeiro sinal de impureza a entrar sorrateiramente em sua vida, você tem que fazer o ritual de bater no focinho do camelo, senão ficará totalmente cativo da imoralidade e incapaz de controlá-la. Seu discípulo deve lutar para atingir o padrão de excelência de Deus na fala, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Embora esse ideal só será atingido perfeitamente no futuro reino de Cristo, a graça e o poder de Deus
nos capacitam a realizar uma nova medida de retidão e santidade agora.